esse aspecto das virtudes, ele é muito importante pra mim também. Eu acho que é o que faz o Tolkien, né? O Uhum, Tolkien não é simplesmente ação, ele não é simplesmente aquelas cenas épicas, que nem a cavalgada dos Rohirrim ali no Retorno do Rei. Não, não, nada, não é só isso, né? Tem toda uhum, uma dinâmica espiritual nele que faz ele ser ele. isso. Boa tarde. Então, estamos ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. Vou chamar aqui, enviar o convite para o Sérgio. Então, pessoal, para quem não conhece, o Sérgio tem um grande trabalho com Tolkien, tá? Trabalha há anos nisso. O trabalho dele no YouTube foi uma das coisas que mais me fez gostar. Oi, Sérgio. Olá, tudo bom, Sara? Tudo bem? E com você? Tudo beleza. Eu enviei o convite sem querer, eu acho, para ti. Tá? Eu apertei aqui no botão. Eu não recebi. Eu acho que Não? está Ah, tudo então certo. melhor então. Bom, então, muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu estava já falando aqui para o pessoal que o seu trabalho no YouTube me motivou muito, me fez realmente, assim, me inspirou muito na hora de fazer o Reconquista, de falar sobre esse assunto, Tolkien, que tem tanta coisa boa. Uhum. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco pra gente, assim, falasse do seu trabalho. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ramos. Eu leio Tolkien já há mais de 20 anos, sei lá, uns 25 anos talvez. E desde 2015 eu venho produzindo conteúdo na internet, por sites, né, nas redes sociais e tudo. E aí já vinha no YouTube, mas só que eu sempre tive uma pulga atrás da orelha com a questão do catolicismo no Tolkien, porque o que eu via era muitas vezes ou ateus falando disso, e aí relegava a segundo plano esse aspecto tão importante da obra, ou então protestantes dando a sua própria interpretação protestante para aquilo que o Tolkien colocava, né? Ou seja, também deixando o catolicismo em segundo plano, né? E aí eu senti essa necessidade. E aí em 2021 eu criei o canal, o Guardião Católico, para falar exclusivamente sobre Tolkien e a Igreja Católica. E aí eu sempre tentei me basear muito no catecismo da Igreja Católica, porque é onde a gente tem basicamente tudo ali condensado da doutrina, do magistério, né, da tradição da Igreja, e, lógico, nas obras do Tolkien. Então, é interessante, a gente pode, quando está estudando o Tolkien, por exemplo, a questão do juramento, a questão do perdão, tudo isso aí, se você for no catecismo, vai bater com o que o Tolkien escreveu. Então, dá para fazer perfeitamente essa correlação. E aí eu comecei o Guardião Católico por isso, para evitar que pessoas que não veem tão bem o catolicismo ficassem falando de Tolkien e deixando de lado esse aspecto tão importante. Então, eu, como católico, né, eu resolvi assumir esse bastão aí, levar isso adiante, lógico, inspirado em Padre Paulo Ricardo, né? Quem sou eu para me comparar a ele? Mas assim, já que ele não fica falando todo dia sobre isso, pelo menos a gente tenta ali dar a nossa contribuição. Então, tem Padre Paulo Ricardo, o próprio Papa Francisco já falou umas 3 ou 4 vezes de Tolkien, grandes autores ingleses e norte-americanos, como Joseph Pearce, tem Bradley Beezer, que tem até livro dele traduzido no Brasil. Então, vários autores falam sobre isso. E até autores tolkienistas que não são católicos reconhecem muito a questão do catolicismo. Por exemplo, John Garth, que é até ateu, uma vez eu perguntei para ele numa entrevista se a importância do catolicismo, ele disse que sem o catolicismo não teria o Senhor dos Anéis da forma que a gente conhece. Tom Shipp também, que eu não sei se ele é católico, mas ele, nos livros dele não fala nada sobre isso, então eu pressuponho que nem católico ele seja, mas ele reconhece
na questão das datas, por exemplo, quando Tolkien escolheu certas datas como 25 de dezembro, 25 de março para certos acontecimentos do Legendário, então ele coloca isso aqui é por causa do catolicismo do Tolkien. Então, assim, a gente vê que é um aspecto inseparável. E aí já indo para os católicos, tem o Karl F. Hostetter, que é o editor de A Natureza da Terra-média. Ele é católico e ele faz questão de ressaltar isso, né? E na Natureza da Terra-média ele colocou um apêndice só para falar sobre o catolicismo na obra do Tolkien. Olha. E ele fez isso com a autorização do Christopher, né? Quando o Christopher estava vivo ainda, o filho do Tolkien, que era o herdeiro literário e tal. Então, assim, a missão do Guardião Católico é essa, é evangelizar, mostrando que tem muito de catolicismo no Tolkien, né? Então, assim, é um canal eminentemente católico. Quem não gostar do catolicismo é bem-vindo para aprender, mas, assim, vai saber que lá a gente vai falar catolicismo puro, né? Não é nem a minha opinião. É o que a igreja ensina, o que está na Bíblia, o que está no catecismo, o que os santos falaram, né? Acho que eu já falei demais, né? Então, Não, muito bacana. Então, pessoal, já aproveita, quem não é inscrito, vai lá e se inscreva no Guardião Católico. com certeza. Aproveita que tá no YouTube, se inscreve no Reconquista, porque esse aspecto das virtudes, ele é muito importante para mim também. Eu acho que é o que faz o Tolkien Tolkien, né? O Uhum, Tolkien não é simplesmente ação, ele não é simplesmente aquelas cenas épicas, que nem a cavalgada dos Rohirrim ali no Retorno do Rei. Não, não, nada, não é só isso, né? Tem toda uhum, uma dinâmica espiritual nele que faz ele ser ele. isso. Então, isso é muito, muito, muito próprio dele, é uma coisa que não devia ser negligenciada. E já Por isso aproveitando. que, só te cortando um pouquinho, eu já tô até, depois da segunda temporada da série do Net Poder e do filme dos Rohirrim, que eu não assisti ainda, então só falo com base no trailer, já tô até meio revoltado com essa história de nerd ter abraçado o Tolkien, porque o pessoal costuma ficar muito assim na superficialidade, nisso aí que tu falou, né? Ai, que batalha épica, que herói, que homem bonito. Aí então começa a exaltar a figura do Sauron, porque o Sauron é muito bonito, ele dá presentes, ele convence as pessoas e não sei o quê. Ah, porque essa Galadriel tá muito forte, tá maravilhosa, tá não sei o quê. E fica só nessa superficialidade, entendeu? Aí depois começa coisa até pior, que é ficar misturando Tolkien, personagem de Tolkien com personagem de outros de Marvel, de não sei o que, coisa que não tem nada a ver, entendeu? E eu já começo até a entender por que o Christopher, quando saiu lá atrás dos filmes do Peter Jackson, que todo mundo gosta, eu inclusive, ele já disse que não prestava. E ele disse assim, eu só vou virar meu rosto pro outro lado e eu não vou assistir esses negócios, essas porcarias. Porque ele já estava vendo esse processo começando, entendeu? O pessoal fica só na superficialidade, só quer saber de porradaria, de ação e tal, e não se aprofunda no que o Tolkien realmente queria passar, né? Na mensagem, no simbolismo que ele colocou na obra dele. Pois é, mas eu diria que isso não é nem só os nerds, é uma questão dos leitores também, porque é difícil o leitor pegar e perceber, né? Uhum. Eu me lembro que quando eu era criança e eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu ficava tipo, meu Deus, por que que esses caras não param de falar? Vamos logo pra ação, eu quero drama, eu quero ver o que acontece na história. Só que Uhum. realmente, depois com o tempo, eu fui perceber, né, que existe um grande valor naquelas partes descritivas, que nada ali é aleatório, tem Nada por acaso. muita virtude ali, muitos exemplos, né? O Uhum. Boromir, por exemplo, foi um personagem que me marcou muito, assim, a história dele de redenção. E, e é realmente triste que a gente não consiga mais, tenha dificuldade de perceber Uhum. esses aspectos, né? Mas é por isso que a gente tá aqui, né? Pra ajudar, pra oferecer esse apoio pra quem não percebeu ainda. Claro. E aproveitando, então, Sérgio, eu gostaria já de lançar o tema que é como nós podemos ver o catolicismo em Tolkien, principalmente no Senhor dos Anéis. Uhum. Porque todo mundo fala disso, mas ao mesmo tempo ninguém explica. É verdade. Às vezes pensa assim, não é porque o Gandalf ressuscitou, então é Jesus, né? Então, aí fica É. nisso aí também, né? Superficialidade. Então, assim, eu sempre gosto de começar com citações do próprio Tolkien. Eu sempre coloco, tem várias, dele falando que a obra era católica e tal, tal, tal. Aí eu vou destacar só duas aqui para a gente não ficar muito né, nas leituras aqui, mais para explicação, né? A mais famosa é essa aqui da carta 142, que ele falou o seguinte: O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. E mesmo assim, com essa citação, as pessoas ainda dizem, ah, não, mas era pagão, porque ele colocou trolls, colocou elfos, colocou orcs, não sei o quê, só que assim, não entende o que ele fez com aqueles elementos pagãos, que é a mesma coisa que a Igreja Católica fez quando ela chegou aos países pagãos.
Aí o pessoal fala, ah, o Natal é pagão. A gente, aproveitando que a gente está chegando no Natal, né? Já está no Advento. A Sim. árvore de Natal era um símbolo pagão. O Yule lá, que é a virada do ano, é pagão. É o Deus Sol, não sei das quantas. Só que quando a igreja chega, a igreja católica chega nesses países, ela não chega matando, como aquelas religiões da paz, né, que a gente conhece lá, fazem. Ela não chega expulsando nada, ela chega absorvendo e cristianizando aqueles elementos. Então é isso que o Tolkien fez aqui. Quando ele pega um troll da mitologia nórdica, ele não está colocando aquilo como elemento pagão, ele está cristianizando aquilo ali. Ele coloca como um ser que foi deturpado pelo o diabo das histórias do Senhor dos Anéis, e aquilo virou uma coisa maligna. Então ele está mostrando o quê? Que aquele diabo consegue transformar as coisas que são boas em coisas ruins. Então ele não é um elemento pagão, ele pegou aquele personagem, mas transformou num elemento cristão. Então é isso que ele fez com os elfos, com os orcs, com tudo. Então, mas as pessoas às vezes ficam só nessa, ah não, mas porque é elemento pagão, então é pagão, mas não é. A obra toda é católica. Então, voltando aqui, né? Ele falou que foi conscientemente na revisão. E aí ele explica, é por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso está absorvido na história e no simbolismo. Todo mundo sabe que o Tolkien era contra a alegoria. Então, assim, o exemplo mais famoso é o Aslan das Crônicas de Nárnia, que C.S. Lewis escreveu. Então, Aslan é Jesus. Não tem como discutir que não seja. O Tolkien era contra esse tipo de escrita, né? Ele não queria escravizar o seu leitor. Ele queria que o leitor fosse livre. Então, por isso que a obra de Tolkien ela atinge todos. Quem é católico, quem não é católico, quem é cristão, quem não é cristão. Mas a mensagem que ele está querendo passar ali é cristã. Né? Então, por isso que ele disse que ele não colocou cultos, não colocou templos, salvo raras exceções, né? Geralmente malignas. Né? Quando a gente vai lá no Silmarillion, tem um templo de Morgoth e tal, criado pelo culto maligno de Sauron. Mas ele deixou tudo isso de fora, porque ele não queria que o leitor, já sabendo que ele fosse católico, tá vendo aqui, ó, colocou aqui querendo fazer apologia da religião dele e tudo. Não, a obra dele consegue alcançar todos justamente por isso, porque ela não é alegórica. Né? E tá tudo, ele mesmo falou, tá tudo absorvido na história e no simbolismo. Olha a importância disso, né? Que o catolicismo está absorvido na história e no simbolismo. Então, os símbolos que ele colocou, os significados, né? Então, a gente tem uma superfície de um lago, tudo aquilo que está na superfície é isso que a gente falou, né? Das batalhas, dos personagens, das montanhas, dos acontecimentos. Agora, quando você mergulha mais profundamente, é aí que você vai começar a despertar para aquele catolicismo que está lá entranhado. Sérgio, E tem uma eu outra. vou ter que te interromper rapidinho. O pessoal Pode tá falar, falando pode pra interromper mim quando quiser. também. A imagem tá travando muito. Eu Uhum. tô te ouvindo bem, mas a imagem eu não tô conseguindo ver, tá bem travado. Então, deixa eu. Agora melhorou um pouco. Ainda tá meio Tá, granulado, melhorou um pouco. vamos ver se melhora aí. Qualquer coisa a gente vê o que pode fazer aqui. A segunda citação, ele fala o seguinte: sou cristão, o que pode ser deduzido a partir de minhas histórias. E, de fato, católico romano. Então, assim, o cristianismo, o catolicismo dele estava tão evidente no que ele escreveu que ele fala que pode ser deduzido a partir de suas histórias. Então, qualquer pessoa, por mais que negue, se ele lê e entender o que ele está lendo, ele vai ver que ali é uma obra católica, é uma obra cristã, né? Porque ele fala assim que e de fato católico romano. O último fato, ou seja, que ele era católico romano, talvez não possa ser deduzido. Aí ele explica: embora um crítico por carta tenha afirmado que as invocações de Elbereth e o caráter de Galadriel, tal como diretamente descrito, ou através das palavras de Gimli e Sam, estavam claramente relacionados à devoção católica a Maria. Outro viu no pão de viagem o lembas, viático, e na referência à sua alimentação da vontade, e por ser mais potente quando em jejum, uma derivação da Eucaristia. Isto é, coisas muito maiores podem colorir a mente ao lidar com as coisas menores de uma história de fadas. Então, assim, essas duas citações eu acho que são as mais importantes, quando o próprio autor fala, né, do simbolismo, do significado do catolicismo na obra. A imagem, como é que está aí, Sara? Melhorou?
Ainda tá travando, mas pelo menos o áudio tá tudo certo, assim. Tá, então eu vou continuar falando, qualquer coisa aí pode me interromper, tá? Ok. E aí é o seguinte, vamos lá, como é que a gente pode observar o catolicismo na obra do Tolkien? Aí eu vou lhe contar, vou lhe falar um resumo de uma história e você vai me dizer se isso é familiar ou não. Então imagine assim, uma entidade magnífica que é chamada de Pai de Todos, ou o Uno. Não tinha nada, só ele que existia ali naquele mundo. Naquele mundo, não, naquele plano, né, digamos assim. E aí ele cria uma série de criaturas antes mesmo de criar um mundo. Então, ele começa a conviver com aqueles filhos dele, que são seres espirituais, estão em comunhão com ele, e de repente ele vai criar o mundo, e aí ele cria o mundo. E aí dentro desse mundo ele coloca habitantes. E ele chama os habitantes desse mundo, né, os principais de filhos, né, são seus filhos. E daquelas criaturas que ele tinha criado antes do mundo, elas entram lá dentro para ajudar, né, o funcionamento daquele chamado mundo. E lá dentro você tem um rebelde. Esse rebelde, que era da mesma natureza daqueles outros seres, ele se rebela e quer as coisas do jeito dele. E aí ele arregimenta uma série de filhos daquele pai de todos. Alguns deles se voltam para o mal, outros vão para o mal, mas depois se redimem e voltam para o bem de novo. Ocorre uma série de batalhas ao longo das eras. Depois ainda tem uma batalha nos céus envolvendo um grande dragão, depois cai, e acontece tudo isso. Eu não estou dizendo qual é a história que eu estou falando. É um Aí, resumo do Silmarillion. É, mas ou, também poderia ser da Bíblia. Poderia ser da Bíblia. exatamente, entendeu? Então, eu estou contando a história do Silmarillion e da Bíblia ao mesmo tempo. Do Gênesis, do Apocalipse. E depois aí você tem uma história que acontece depois, onde uma série de pessoas elas precisam sair do seu conforto para proteger todo mundo, carregando algo que foi criado pelo inimigo, né? E só através de muito sacrifício que esse algo pode ser destruído, né? E todo mundo vai ser salvo por aquilo ali. Então, mais uma vez, eu estou falando de O Senhor dos Anéis e estou falando do sacrifício de Jesus Cristo. Então, todos esses paralelos você pode fazer ao ler O Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, está tudo ali, né? Basta a gente enxergar. Não estou dizendo que existe uma pessoa que Jesus Cristo está na obra, não está, porque o próprio Tolkien falou que O Senhor dos Anéis é pré-cristão. Então, é como se ele tivesse acontecido antes, né? Uma mitologia prévia. Porém, até existe alguns escritos depois onde ele fala que Deus se encarnaria, né? Que Eru Ilúvatar se encarnaria e tal, mas esse é o assunto para outro dia. Então, assim, você tem várias figuras que fazem as vezes de Cristo. A gente tem aí, eu já vou entrando na história. Você tem Gandalf, tem o Aragorn, tem o Frodo, até o Sam em alguns momentos. Por exemplo, no Gandalf você vê proeminentemente, né, o ofício de profeta de Cristo. Cristo tinha três ofícios, né? Profeta, rei e sacerdote. Então, no Gandalf você vê o profeta, porque o profeta é aquele que mostra os meios da salvação. Então, o Gandalf está sempre lá, ele costura os povos, ele vai num lugar, vai para o outro, estuda, mostra como é que as pessoas devem se salvar. E esse é o trabalho do profeta. Aí nós temos o rei, não preciso nem explicar Aragorn. por que o Aragorn, né? Que vinha da linhagem também, assim como Jesus é da linhagem de Davi, né, do antigo rei. Aragorn sempre é citado, né, como o herdeiro de Isildur, que foi aquele rei do passado, lá da Segunda Era, final da Segunda Era. E também passa por um processo de morte simbólica, quando ele vai no fundo da terra, né, nas cavernas, passa por aqueles perjuros, que são os que quebraram o juramento do passado, e emerge depois, né, levando aqueles mortos com ele para cima. Então tem todo um simbolismo também cristológico ali. E o Frodo, que assume a função de sacerdote, porque o sacerdote é aquele que carrega o sofrimento. Então tudo aquilo que o Frodo sofreu, de carregar um anel, de ter que se esconder, de fugir, de receber o ferimento no ombro e tudo, e até chegar lá no Monte da Perdição para poder destruir aquele objeto, né? Ele assumiu ali a função de sacerdote.
E o objeto que eu falei antes, né, que ele foi criado pelo inimigo, seria o pecado, né? Eu vejo mais um anel como o pecado. Então, toda a jornada é para você poder destruir o pecado. No caso, o pecado primordial, né, que foi o pecado original, que é você querer se colocar no lugar divino, no lugar de Deus. Era isso que o Sauron queria. Ele queria ser um rei Deus. Então, ele criou um anel para dominar todas as raças. Então, a função do Frodo e da Sociedade do Anel é chegar lá do outro lado e destruir o anel, né? Que faz às vezes do pecado. E eles fazem isso justamente no calendário lá da Terra-média, no dia 25 de março, que corresponde para nós antigamente, hoje em dia é variável, mas antigamente era a anunciação, né? A anunciação de Cristo. Que Então, assim, bacana. oi? Não, que Ah, bacana. E dá pra pois ver é. que ele tem um pouco de superioridade em relação ao que o Lewis fez, por exemplo, porque ele, apesar de ele ter tudo isso, ele Uhum. não força. Então não Sim. é que nem se ele escravizasse o leitor. Uhum. Ele deixa livre. Você pode interpretar o anel como pecado, mas você também pode interpretá-lo como uma máquina, que sei, a modernidade ou Uhum. algo do tipo. Você é livre, né, como leitor, para fazer a sua interpretação. Por isso que qualquer pessoa lê Tolkien, mas nem todo mundo consegue ler Nárnia, por exemplo. Exato. Uma coisa muito interessante, uma das que mais me fazem achar o Tolkien, assim, o cara superior, sabe? Porque ele consegue Uhum. atrair todo mundo. Todo mundo consegue lê-lo. E todo mundo aprende com ele alguma coisa. Independentemente da religião, da posição política, das vivências, tudo, todo mundo se identifica com Tolkien. Porque são as verdades, né? O que ele está passando são as verdades universais. Por mais que a pessoa seja até ateu, Deus colocou dentro dele ali aqueles princípios, né? Ele sabe que Deus colocou aquela sementinha em todo mundo. Então, lá no fundo, o cara tem uma tendência, né? Ele tem algo que ele está buscando. Para nós é a verdade, é Cristo. Né? Olha só. Muito bem, então você já respondeu boa parte da minha pergunta, Sérgio. Mas eu gostaria de perguntar, assim, mais especificamente, assim, porque a gente sempre vê do Senhor dos Anéis, né? Muita gente que Uhum. fala desse aspecto de catolicismo fala do Senhor dos Anéis. O Silmarillion, tu já falou. Mas e o Hobbit, Sérgio? Dá pra ver alguma coisa do cristianismo, do catolicismo no Hobbit? Dá. Nessa história mais infantil? Dá. Primeiro a questão do peregrino, né? Porque nós somos peregrinos nesse mundo aqui. A gente não está aqui para ficar aqui, a gente está só de passagem. Né? E o Bilbo, ele também, ele pensou que ele estava ali só para o conforto. Né? Então ele tinha aquelas trilhas que ele gostava de fazer, confortáveis, voltava para casa, fazia o peixinho frito dele, e lia, fazia mapas e tudo, e pensou que a vidinha dele era aquela vidinha burguesa ali, tranquila. Mas ele só encontrou o significado real da vida dele quando ele sai porta fora, ele se torna amigo dos anões, né, dos anãos ou anões, né, vocês sabem que tanto faz na tradução nova é anãos. Então ele se torna amigo deles e aí ele começa a se realizar vários sacrifícios para poder salvá-los, né? Desde o encontro com os trolls, lobos, nas aranhas, na caverna do Gollum, tudo ali, várias coisas o Bilbo vai fazendo e ele vai se transformando. Ele vai se tornando a pessoa melhor, porque o auto-sacrifício em prol dos outros vai transformando a pessoa. O maior sacrifício a gente sabe qual foi, foi Jesus na cruz. E nós, como cristãos, temos que imitá-lo. Então, para que melhor imitação do que você se sacrificar diariamente pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama, por todos, né? Então, foi isso que o Bilbo fez. Então, ele começou a viagem de um jeito, o próprio Gandalf fala isso para ele. Ele diz, você vai terminar a viagem uma pessoa diferente. E ele termina uma pessoa diferente, né? Uma pessoa mais altruísta, mais benevolente, menos egoísta. Então, esse é o principal aspecto que eu vejo assim católico na obra. Até porque tem lá no Evangelho, né? Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos, né? Exatamente. Então, é Olha só. basicamente isso. O Hobbit, porque o Hobbit é mais infantil, né? O Tolkien escreveu mais para os filhos, que eram crianças e tal. Mas até o Hobbit, ele também tem uma evolução na escrita. Você vê que os capítulos iniciais são mais infantis, realmente, mas conforme a história vai avançando, ele vai ficando cada vez mais sério, né? Mais adulto, né? O final do livro é bem diferente do início. É verdade, é verdade. Então, mas se tá tão transparente assim, se a gente vê tanto isso nas obras dele, qual que era a relação do próprio Tolkien com a fé? Porque, tipo assim, o que era tão importante pra ele colocar em todas as obras dele, né? Uhum, E como que isso marca a vida dele? Porque o Tolkien, certo. ele era muito
católico, assim, pelo que a gente consegue ver das obras, né? Uhum, Isso era importante para ele pessoalmente, né? Certo? uhum. Eu acho que assim faz parte da própria nossa vivência mesmo como católicos. Eu acho que quando tu criou o canal, também viu, eu quero falar do catolicismo. Quando eu fui falando cada vez mais de Tolkien, aí eu também teve um tempo que eu fiquei afastado da igreja, nunca deixei de ser católico, mas tem aquele período que você, não vou para missa, estou com preguiça, Sim. esse tipo de coisa, né? Então, foi depois que eu casei que eu fui voltando e tal, de 2017 para cá, e aí foi aumentando a vontade de falar sobre isso. Então, eu acho que era isso que o Tolkien tinha. Quanto mais ele fosse escrevendo, mais ele ia querer mostrar o catolicismo dele. Né? Até academicamente, quando ele estava ensinando lá na Universidade de Oxford, tudo, ele sempre falou do cristianismo, do catolicismo, dava exemplos sobre isso e tal. É o próprio ensaio sobre contos de fadas, ele fala sobre Deus, fala sobre o Evangelho, sobre o nascimento, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, um acadêmico falando sobre isso, hoje em dia, só se for para criticar, né? E ele não, ele falava realmente para exaltar. Agora sim, por que o catolicismo era tão forte nele? Porque, inclusive, ele nasceu no berço anglicano, né? No anglicanismo, que é a igreja da Inglaterra. Só que, por algum motivo que até hoje eu não vi ninguém explicando muito, a mãe dele acabou se convertendo ao catolicismo. E a única explicação assim, dos estudos que eu já fiz, a única explicação que eu chego é por causa do movimento de Oxford, que foi um movimento encabeçado ali pelo cardeal Newman, né, que hoje é santo da Igreja Católica. Sim. Cerca de 40, 50 anos antes, teve um movimento de retorno dos anglicanos ao catolicismo na Inglaterra. Né, e o cardeal Newman estava ali nas cabeças desse movimento. E isso levou muitos anglicanos a se converter ao catolicismo. E eu acho que a Mabel, que era a mãe de Tolkien, ela foi levada por esse movimento também. Né? Eu acho que é a única explicação plausível. Porque o próprio Tolkien ele fala que todo domingo eles iam para o culto anglicano. Né? E aí, um belo dia, ele percebeu que a mãe dele pegou uma rua diferente. E eles chegaram na igreja católica. E aí foi aí que começou a história dele no catolicismo. E aí, pouco tempo depois, ele fez a primeira comunhão no Natal e tudo, isso desde dos 8 anos de idade. Né? Então, aí, a partir daí, ele nunca mais largou o catolicismo. A mãe dele morreu muito jovem, né? Ele é muito criança ainda. E aí ela deixou como tutor o padre Francis Morgan, que era discípulo do cardeal Newman, lá no oratório de Birmingham. Então, assim, o cara ser tutorado por um discípulo do cardeal Newman é muito marcante, né? De você viver o catolicismo. Então, ele foi acólito lá, ele participava às vezes, por um período ele estudou na escola do oratório. Então, assim, viveu aquela vida de igreja total ali desde a infância. E como ele foi um rapaz muito educado, muito bem criado e tudo mais, ele sempre seguiu o que o padre ensinava a ele, né? Até quando ele começou a namorar com a Edith, o padre disse, olha, tá bom, teus estudos já estão sendo deixados de lado, então para de se encontrar com ela. Ele parou, né? Ele parou e aí o padre até falou assim, você só vai poder falar com ela quando você for maior de idade, que na época era 21 anos. No dia que ele fez 21 anos, ele escreveu para ela querendo reencontrá-la e noivar e aquele negócio todo, né? Então, assim, ele tem uma carta do Tolkien onde ele fala que, entre aspas, todo pouco que eu sei, eu aprendi a partir daquela fé que me nutriu desde os 8 anos de idade, que me foi passada pela minha mãe. Ou seja, nesse pequeno trecho, o Tolkien reconhece que tudo que ele sabia da vida foi a partir do catolicismo. Então, para ele não tinha como não colocar o catolicismo na obra, porque tudo que ele aprendeu foi a partir da base católica que ele tinha. Então, toda a história que ele fosse escrever, tudo que ele fosse criar, personagem, tudo, ele ia ver com os olhos católicos. Né? Essa história de hoje em dia do católico praticante, não praticante, não existia para ele. Ou era católico ou não. Então, tudo que ele viesse a falar, ensinar, escrever, tudo vinha a partir do catolicismo, porque essa era a visão de mundo dele. E essa é a visão de mundo que hoje nós, como católicos, praticantes, que voltamos para a igreja e tudo mais, essa é a visão que a gente tem. Tudo a gente fica, né, querendo relacionar com a igreja. Então ele era assim desde o início. Então por isso que o catolicismo é tão importante para ele. Isso formou uma personalidade bastante extraordinária, né? Porque ele tinha aquele profundo amor pelos mitos, aquele profundo conhecimento, aquele profundo apego que ele tem àquelas coisas pagãs, Uhum. antigas, a mitologia, até as mitologias nórdicas, né? Mas ao mesmo tempo, ele é o católico mais devoto e foi criado por padres. Então, as obras dele, de alguma forma, reúnem as duas coisas. Gente, que
travou pra mim, Aqui travou pra travou vocês? também, mas voltou agora. Voltou? Ok. Voltou. E você estava falando que ele tinha aquele apego à mitologia nórdica, né? E ao mesmo tempo ele é o católico criado por padres, então ele consegue unir as duas coisas, né? Uhum. Ele realmente une, assim, nas obras dele. Mas isso que é interessante, porque, por exemplo, a Igreja Católica foi quem salvou muita coisa do paganismo da Grécia e de Roma Antiga, né? Se não fosse a Igreja, vários escritos daquela época não teriam sido salvos. Da mesma forma, por exemplo, o Snorri Thorson, acho que é assim que se pronuncia, que foi que escreveu lá o Edda, né? Salvo engano, o Edda Poético, que é o grande compêndio da mitologia nórdica, ele era católico. Né? Então também tem sempre esse histórico dos católicos salvarem aquelas histórias antigas. E o Tolkien, assim como o C.S. Lewis, eles também tinham muita crença naquele do pagão virtuoso. Aquele pagão que, antes dele conhecer o cristianismo, ele já tinha certos princípios que ele sabia que eram certos. Né? Então, ele não matava, ele não roubava, ele não estuprava, não fazia certas coisas que, posteriormente, seriam aprendidas com a chegada do catolicismo. Né? Embora já tivesse também algumas coisas pagãs provém disso, como aquele culto aos deuses falsos, aquele negócio todo. Sim. Mas questão de virtude, já existiam pagãos virtuosos, né? E isso é o que a igreja também chama de sementes do verbo. É por isso que Tolkien conseguia ver a beleza também nas mitologias pagãs, porque ele sabia que tinha essas sementes do verbo nessas mitologias. Nossa. É verdade. É verdade. Dá pra notar que ele percebia isso. Ele tinha uma clareza muito grande sobre as coisas do Tolkien. Eu me recordo que lendo as cartas dele, vendo as coisas que ele escrevia para os filhos, assim, principalmente as cartas Uhum, destinadas aos filhos, a visão que ele tinha da fé católica não é uma coisa que a gente encontraria num católico comum, né? Um católico uhum, de esquina. é. Ele realmente entendia muito. Entendia muito e procurava viver aquilo, né? Ele até entrava em conflito com a Edith, com a esposa dele, algumas vezes, porque ele fazia os meninos todo dia ir para a missa. E várias vezes se confessar semanalmente, assim, quase que diariamente também. Confessar e comungar, ir para a missa e tudo. E aí ela era até sinal, era algumas rusas que criavam com a esposa aquilo ali. Uma das maiores decepções dele foi quando o Christopher Tolkien se separou da primeira esposa, né? Ele foi no mesmo ano que o C.S. Lewis faleceu, e aí tem uma carta que essa carta não entrou no livro das cartas, mas a gente conhece ela, né? Tipo assim, tem várias cartas que foram para leilão, foram para coleções privadas e tudo, que as pessoas divulgaram o seu conteúdo. E essa é uma delas. E aí ele lamenta aquele ano, porque foi o ano que o melhor amigo dele morreu. Quer dizer, que foi o melhor amigo, né? Na época que morreu já não era mais tão. C.S. Lewis morreu e também que o ano que o Christopher se separou. E aí ele fala assim, alguma coisa assim que Sérgio, acho que travou para mais alguém além de mim. mãe e a nossa. Oi? Está travando, está travando. Gente, eu acho que está travando. De novo, Sérgio, você pode repetir? Ele lamentou o ano porque foi o ano que o Lewis morreu? Isso. Foi o ano que o C.S. Lewis morreu e também o ano que o Christopher se separou da primeira esposa. E aí na carta ele fala assim que aparentemente o Christopher tinha se afastado da nossa mãe. A mãe com M maiúsculo, no caso é a igreja, né? Nossa mãe igreja. E aí ele ficou muito chateado por causa disso. É só que, lógico, era filho, né? Então ele acaba, não deixa de amar o filho por causa disso. Mas uma das maiores decepções da vida dele foi por causa da separação do Cristo, né? Que depois veio a se casar pela segunda vez. Né? Então, inclusive, uma vez eu vi alguém falando, eu não me lembro quem, mas que para você saber se a sua família realmente é católica, você tem que ter pelo menos um sacerdote lá para a terceira geração. Né? Então, assim, o Tolkien, na segunda geração, que teve a mãe, aí ele foi a segunda, o filho dele era padre, né? Então, o padre John Nossa, Tolkien. Então, ele era tão firme que um filho dele, né, o mais velho, inclusive, foi padre. Então, assim, é muito, muito visão, forte né? também, né? Nossa. Dá pra ver, realmente dá pra ver que aquilo era importantíssimo pra ele. Que não era uma Uhum, coisa assim, que é a minha fé, mas não vivo, não funciono nada. E mais propriamente na escrita do Senhor dos Anéis, Sérgio, você falou dos personagens, né? O Aragorn, o Sam, o Frodo. uhum, Uma coisa que é muito forte no Senhor dos Anéis, que as pessoas reclamam muito, é o fato de que nem o Frodo fracassar. Eles
no final ali as coisas parecerem se resolver por mágica, Uhum, né? Isso aí tem alguma relação com a fé católica? Eu sei que o Tolkien dava um nome pra isso, né? O nome da Eucatástrofe. uhum. É quando tu tá lá embaixo, do nada, sobe lá pra cima. Isso aí tem alguma relação com a visão de mundo da fé católica? Total, né? Isso aí é, na verdade, a misericórdia, né? Porque tem uma fala do Gandalf quando, quando o Gandalf está falando sobre o Sméagol, né? Com o Frodo, e aí ele conta a história, e aí o Frodo diz assim, é uma pena que o Bilbo não tenha matado ele quando teve a chance, né? Quando eles estão na caverna. E aí aquela famosa frase do Gandalf, né? Quando ele diz assim, pena, né? Foi a pena que salvou e tal, tal, tal. Porque várias pessoas que morrem merecem viver e várias que vivem merecem morrer. Quem é você, né, para julgar quem é que vai morrer e quem é que vai viver? E aí ele diz assim que a pena do Bilbo naquele momento, quando ele teve misericórdia do Gollum, ainda ia ter um efeito lá na frente que ele não sabia qual era. Então aí você vê toda a jornada do Frodo, né? Como você falou, ele foi, sofreu, lutou, sobreviveu para chegar lá no último momento ele dizer não, não vou jogar o anel no fogo, não, vou pegar para mim. Ele dá meia volta, né? Coloca o anel no dedo e sai. Só que aí olha só, a questão da pena. Imagina se o Bilbo tivesse matado o Gollum 60 anos antes. O que tinha acontecido? O Frodo tinha saído dali do monte, os Nazgûl tinham vindo para cima dele, tinham pego um anel e tinham levado para o Sauron tinha dominado toda a Terra-média. Então, Sem por dúvida. causa daquela pena do Bilbo, o Gollum estava vivo, e ele pula em cima do Frodo e arranca o anel com o dedo e tudo do Frodo. E aí ele se desequilibra e cai no fogo. Então, se não fosse aquela pena lá de trás, o pecado lá na frente, ou o objeto do inimigo, ou como você queira ver, não teria sido destruído e a terra toda tinha sido dominada pelo céu sombrio. Então, assim, mais cristão do que isso é impossível. Né? A questão da misericórdia, da compaixão, do amor ao próximo. Por mais miserável que fosse aquela criatura, né? O Gollum, uma criatura já odiosa, sem amizade por nada, assim, nojenta mesmo, mas não mata, por quê? Porque é um ser ali de repente, pode ter uma redenção, ele teve uma redenção por algum momento, né, na história ali, né, mestre bonzinho e tal, vou te Aquela ajudar. cena, nossa. A única cena que dá raiva do Sam é aquela É, lá. Que dá uma e tristeza. por causa do Sam, pronto, aí ele voltou, né, a ser mal. Mas, assim, é uma criatura, então vamos respeitá-la, né? E aí foi isso que o Bilbo fez e o próprio Frodo fez depois, né? E levá-lo na viagem e tudo mais. Então, o tema principal aí nesse momento é esse, é a misericórdia, é a pena, né? Você não querer condenar uma pessoa, né? Você não pode, você não é o juiz, né? O juiz é outra pessoa. É lá em cima, né, Exato. Deus. Porque superficialmente poderia chamar isso de burrice, né? Tipo a burrice do Frodo não matar o É, Gollum. Burrice até do Sam, né? Que né, tem um momento no livro que não aparece no filme. Mas no livro eles lutam ali na. Acho que era já no Montanha da Perdição mesmo. E o uhum, Sam tem a chance. E ele não consegue, ele simplesmente manda embora. Assim, o Gollum. Então, que burrice, uhum, né? Mas realmente não. Isso aí só foi o que salvou a história. Essa total. misericórdia deles. E detalhe, né? Como eu falei, isso foi 25 de março, que para os cristãos, né? A destruição do anel e a derrota do Sauron é a anunciação de Cristo, né? Assim como a saída da sociedade de Valfenda foi em 24 de dezembro. Né? 24 de dezembro, não preciso nem falar o que é. Aliás, 24, 20, 25 de dezembro. 25, né? Olha só. Tem muito tem uma atmosfera muito de Páscoa, né? Uhum. Quer dizer, agora chegou o tempo do rei. Agora tá tudo. Vamos ter um reinado, vai ser tudo de ordenado, vai ser tudo conforme a justiça. O inimigo já E, se. e o Aragorn, ele é o modelo dele foi aqueles grandes reis do passado da Idade Média. Por exemplo, São Luís, rei da França, né? O Luís IX, que foi acho que foi o maior rei da história, porque ele era católico e ele era assim, ele sempre colocava os outros em primeiro lugar. Então, assim, questão dos pobres, dos doentes que precisavam, tudo. Questão do matrimônio dele santíssimo. Diz que até quando ele ia para a cama com a esposa, eles rezavam antes juntos, né?
para Deus abençoar, para vir filhos, aquele negócio todo. Então, assim, foi um rei espetacular. Tem até uma biografia dele aqui que eu não li ainda, porque é um tijolão, então precisa de muito tempo, mas é fantástico. Então, o Aragorn ali, para mim, é São Luís. Esse São Luís é da França. O modelo dele principal é esse. Tinha uma questão de umas lendas também de reis que curavam, né? Então, as mãos do Aragorn curam, né? As mãos do rei são mãos que curam. Então, já é um primeiro sinal ali da realeza do Aragorn. E o Aragorn mesmo, né? Ele não, aquela batalha dos Campos de Pelennor, o pessoal queria que ele já chegasse em Minas Tirith se dizendo rei. Ele disse, não, eu tenho que conquistar meu lugar, não posso chegar já, né, dizendo que eu sou o rei. Então, toda a questão da humildade, de ser ovacionado pelos outros e tal. Então, personagem fantástico também, o Aragorn. Perfeito. E ele é, de muitas formas, além de trazer esse papel do Cristo, ele também traz aquele elemento do herói, né? É que nem se fosse Sim. ter um herói tradicional, é o Aragorn, né? Uhum. Não só porque ele luta com a espada e tudo mais, mas tudo que ele representa também. Praticamente ele só faz coisa certa, né? Difícil. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma coisa assim que ele faça que foi errado. Tudo que ele Sim, faz, a gente quer, pô, esse cara é demais, tal. Mais que herói da Marvel do que da DC e tal. é, ele é tipo o Capitão América, né? Que faz o É, certo, assim, tá? o perfeitinho, É, né? O perfeitinho ali, pronto. que bacana, Sérgio. E assim, isso dá pra ver também na questão até de como funciona a estrutura do mundo, né? Porque, por exemplo, Uhum, assim, a gente tem o condado, que muitas pessoas veem, o lugar perfeito e tudo mais. Mas não é bem assim, né? E a gente vê que o condado ele só existe porque ele é protegido. Porque existe a proteção das pessoas que, por acaso, são relacionadas ao próprio Aragorn, né? E uhum, isso é essa hierarquia, assim, de pessoas se sacrificando umas pelas outras, dos guardiões que protegem os outros, que agem como verdadeiros anjos da guarda, tem muito a ver uhum. com o cristianismo também, né? Com a visão cristã do mundo. Muito. Inclusive, o condado, ele era uma monarquia, né? As pessoas não se ligam para isso, mas o condado era uma monarquia. Um dia desse eu fiz um vídeo no canal falando sobre Tolkien e o socialismo, né? E depois eu fiz o Tolkien, Tolkien versus socialismo e Tolkien versus democracia, porque o Tolkien era contra essas duas coisas. E aí alguém comentou assim, poxa, mas eu achei que o condado era um comunismo. Só que, só que não, né? Porque eles eram súditos do rei dos homens. Quando os dois hobbits vão lá, o Marcho e o Blanco, vão criar o condado, eles têm a permissão do rei para ultrapassar a ponte, né? Que depois foi a ponte do Brandevin lá, e fazer a divisão do condado. E o rei falou: olha, vocês podem morar aí, mas vocês têm que prometer que vão cuidar da ponte, das estradas e deixar a nossa passagem livre. E eles, tudo bem. Tanto é que depois, quando tem aquelas guerras do norte lá contra Angmar, o rei precisa de ajuda, eles mandam, segundo a lenda dos hobbits, eles mandaram um conjunto de arqueiros hobbits para lutar nas guerras do norte, né? Como súditos, servindo ao seu rei. Então, assim, até o final também, eles sempre foram sabendo que eles viviam abaixo do rei. Lógico que um território mais independente, mais fechadinho ali, né? O rei respeitava isso aí, né? O rei dos homens. Mas era uma monarquia ali. Tanto é que quando o Aragorn retoma o cetro, né? A coroa e o trono, ele diz, ó, eu vou decretar aqui que o condado é uma terra independente, mas nenhum homem pode entrar lá sem autorização dos hobbits e tal. Ele mantém aquele status quo ali, né? Mas, ou seja, ele era o rei, o rei de tudo ali. E os hobbits eram monarquistas. Eles viviam naquela monarquia, apesar de ter algum processo eleitoral, porque eles elegiam prefeito, por exemplo, né, e tal. Mas, assim, tinha alguma independência, mas eram monarquistas. O próprio condado era monarquista. Praticamente um feudo, né? Um feudo daqueles Exato, um medievais. feudo. Ali o É. senhor, né? É meio que uma coisa independente por si só, mas tu tem ali em cima, na hierarquia do rei, que tá um plano maior, assim, governando tudo. E a hierarquia era um aspecto importantíssimo para o Tolkien. Porque a hierarquia nada mais é do que uma imitação daquilo que a gente vê no plano angelical. Né? Os anjos têm uma hierarquia, tem os 9 coros angélicos e tal. Nós não nos relacionamos com os querubins, com os serafins. A gente só se relaciona com os anjos da guarda, né? E os anjos da guarda com os arcanjos, com aquele primeiro anjos, arcanjos e os principados, né? São os que a gente tem acesso, assim, agora virtudes, potestades, que a gente não entra em contato com eles. Sempre passa por uma hierarquia, tanto daqui para cima quanto lá de cima para cá, né? Então, assim, o Tolkien, sabendo dessa hierarquia divina, ele colocou a hierarquia na obra dele. Então, ali, inclusive, uma das coisas que eu falei nesses vídeos lá que eu fiz,
É que o Tolkien, ele dizia assim, que a gente tinha que respeitar a posição na qual a gente viveu aqui, que a gente nasceu aqui. Não estou querendo dizer Uhum. assim que você nasceu pobre, então tem que morrer pobre. Não é isso que o Tolkien está dizendo, mas é assim, é mais uma questão de você aceitar a realidade e saber o que, que você pode mudar, o que, que você não pode mudar, né? E também de você saber realmente assim, porque assim, já entrando num outro assunto assim, hoje está muito em voga a questão da bolha católica, né? O que a bolha católica está fazendo com as pessoas e tal. Aí tem a questão desses coaches e tal. Então eu fico vendo muito assim, as pessoas chegam e dizem, olha, o problema do mundo é esse aqui. Para você se livrar disso, você vai ter que fazer o meu curso, porque eu vou ensinar você a ser pessoa, você vai ser um líder, você vai conquistar e tal. Mas nada disso está no Evangelho, entendeu? Então, assim, a mensagem de Cristo não é essa. Não é que você vai ter que ser líder, você vai ter que ser um lutador, vai ter que enfrentar guerras e tal, não sei o que. Não é isso. A mensagem do Tolkien, em consonância com o Evangelho, é que as grandes rodas do mundo são giradas pelas pessoas pequenas. Então você tem que aceitar a sua pequenez, porque através da pequenez você vai fazer essas grandes rodas girarem. Então, assim, eu sou um pai de família. Então, o que, que eu posso fazer para esse mundo melhorar? Eu vou criar o meu filho da melhor forma possível. Eu vou tratar a minha esposa da forma como ela merece, da forma como Jesus ensinou. Entendeu? É isso que vai mudar o mundo. Não é eu ser um grande líder e pá, e vou lhe vender meu curso e você vai aprender e vamos ganhar ações e na bolsa de valores, vamos ser ricos e tal. Não é isso. Né? A mensagem do Evangelho e do Legendário de Tolkien não é essa. Né? É questão de que os hobbits é que fizeram as rodas do mundo girar. Eles que salvaram o mundo, na sua simplicidade. Então, essa é a hierarquia para o Tolkien. É você saber o seu lugar e saber que o seu lugar é importante. Mesmo você sendo um jardineiro, como é o Sam. Exatamente, eu já ia dizer que o Sam é o cara que mais representa isso, né? Porque ao Total. longo da história inteira, ele não é mais que um jardineiro, ele é simplesmente um cara tentando cuidar do seu chefe de trabalho, Uhum. literalmente, né? Exatamente. Muito, muito único. E o Tolkien, ele equilibra muito bem, porque tem os grandes líderes e tu tem as pessoas pequenas. Tipo, que nem a Uhum. gente vê na vida real, né? Hoje em dia tá tudo misturado, mas realmente dá pra ver que existem aquelas, quase como se fosse classes mesmo, Sim. né? Tem as pessoas que são chamadas as grandes coisas, então o Aragorn, o Denethor, aqueles que têm o sangue de Uhum. Númenor, né? Tu tem essa expressão. Tu tem os guerreiros, então o Boromir, o Elmer, o Gimli, e tu tem as Isso pessoas é, simples. isso é que é interessante, porque assim, quando a gente lê a obra, o Tolkien não quer que a gente se identifique com o Aragorn, ou com o Elrond, ou com o Boromir. O Boromir até vai por causa da redenção, né? Mas assim, como pessoa assim, ele não quer que a gente se identifique com esses grandes, ele quer que a gente se identifique com os hobbits. Tanto é que ele disse, eu sou um hobbit em tudo, menos na altura, né? Menos no tamanho. Mas ele se considerava um hobbit, e os hobbits são as pessoas comuns para ele, e nós somos pessoas comuns. Até São José Maria Escrivá dizer que a gente tem que ser santo nas atividades comuns, é a mesma coisa. Você saber tirar a santidade do seu dia a dia. Não. O Tolkien, com certeza, ele aprendeu isso até por contraste, né? Uma vez que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, dá pra imaginar que ele realmente aprendeu a valorizar essas coisas da pequenez e tudo mais, vendo o contraste, né? Vendo a guerra, vendo que realmente é o sofrimento. Eu acho Uhum. incrível que ele conseguiu ter toda essa mensagem de esperança que ele tem. E muito da obra dele tem a ver com esse tema de esperança, Tem. de dar o nosso melhor e confiar em Deus. E ao mesmo tempo ele tava lá numa das batalhas mais sangrentas, né, Sérgio? Tu sabe mais que eu, a Batalha do Somme, Isso. né? Foi a Então batalha mais ele. sangrenta, né, da Segunda Guerra Mundial e a que mais morreu ingleses até hoje, em todas as histórias das guerras, né? E, inclusive, o Sam, ele foi inspirado no Ordenanças, que era um cargo menor lá do exército, né, dos exércitos em geral. E aí era o chamado Batman, que se escreve como Batman mesmo, mas não é o Batman lá do super-herói, né? Traduzindo, é o Ordenança. Que é aquele que leva as coisas, volta, cozinha, faz não sei o quê, leva o uniforme, pequenas coisas, né? Ele dizia, foi lá no campo de batalha que ele viu essas pessoas que muitas vezes não sabiam nem por que estavam ali lutando, mas tinham aquela devoção ao país, ao líder, aos princípios, né? Então, assim, eram pessoas que estavam ali, não sabiam nem direito como, e acabaram que sabiam que tinham que vencer aquela guerra ali. Porque senão o mundo que eles conheciam ia acabar. Então, o Senhor dos Anéis está muito aí na Primeira Guerra Mundial, como você falou. O que o Tolkien viu ali não é mais nem a questão do heroísmo, né? Ah, fulano matou não sei quantos
alemães e tal, tal, tal. Não foi nem isso, foi a questão do dia a dia ali, de como ele via aqueles soldados rasos agindo, né, com devoção, sabendo o seu lugar ali e fazendo o melhor possível como sabiam fazer. Sem muito Foi. requinte, sem muita preparação, nem nada, né? Apenas sabendo fazer, sendo pessoas simples. É, aquele sentimento que a gente só tem com o Tolkien, né? Eu não me recordo de ter visto nenhum outro ator tendo isso tão forte, essa coisa tão grande de ser simples, mesmo no mundo que tá um completo caos, né? Uhum. Não é uma coisa comum, nem na literatura, ver esse tipo de coisa. Inclusive, eu até já li uma vez sobre isso, que diz que os autores que participaram de guerra, geralmente depois eles são autores assim mais negativistas, assim, mais pessimistas, nihilistas. É ao contrário do Tolkien e do próprio C.S. Lewis, que o C.S. Lewis também lutou na guerra, né? Foi até ferido e tal. Então, assim, são autores, eu acho que por causa do cristianismo, é outra mentalidade, né? Eles sabem que aquilo ali é um sofrimento passageiro, que o verdadeiro intuito é você ganhar o céu, né? Independentemente do que você vai sofrer aqui na Terra. O importante é você ganhar o céu. Então, eles tinham essa esperança, né? Por isso, como tu falou, a esperança está sempre ali presente. Não tem como você não, não pensar na esperança, porque senão você nem lutaria. Não, vou destruir o anel, porque já está tudo acabado mesmo. Não tem porquê. O Morgoth é muito forte, é muito poderoso, tem os orcs, tem tudo, Balrogs, então não vou ganhar. Então. Mas não foi isso que a história mostrou, né? Tanto Earendil, que era um meio-elfo, era um meio-elfo, ou seja, era uma pessoa, né? Uma pessoa só que conseguiu derrotar um enorme dragão numa Batalha dos Céus. A Lúthien, que era uma donzela élfica, tá certo que ela tinha um sangue angelical ali, por causa da mãe dela, mas ela enfrentou o Morgoth, né? Ela conseguiu fazer o Morgoth dormir lá, adormecer com a magia dela, e o Beren, que era um homem, né? Um homem simples, conseguiu tirar a coroa a Silmaril da coroa do Morgoth. Da mesma forma, o Frodo, o Sam, tudo que eles fizeram. Então é sempre esse tema. É o tema do simples, de você conseguir fazer o melhor que você pode fazer. Exatamente, de se doar todo, mas ao mesmo tempo de confiar em Deus, né? E isso eu acho sério, acho que é a última coisa que a gente podia comentar hoje, assim, que eu acho muito forte, que é o seguinte: todo o sofrimento do mundo, ele tem uma permissão. Quer Uhum, dizer, existe um propósito. Nós não estamos aqui no mundo sofrendo nesse mundo que é corrompido por nada. Eu acho que essa coisa do Tolkien é uma das que mais me comovem, porque ela realmente consegue trazer esperança para a nossa vida, né? Porque uhum, às vezes é tão fácil, nossa, no mundo de hoje, nos dias de hoje, olhando até a própria obra do Tolkien, né? Que nem tu mencionaste, Os Anéis de Poder e a Guerra dos Rohirrim, olhando como está o fandom, né? Como está uhum, essa questão. É tão fácil a gente se desesperar, mas olhando para essas coisas a gente consegue ter esperança, né? De que uhum. existe uma permissão divina, né? Deus não nos abandona. A gente pode ver Deus presente no Senhor dos Anéis, Sérgio? O pessoal até fala assim, porque no Silmarillion você tem os Valar, né? Que foram os Valar e os Maiar, que são aqueles seres angelicais. Então eles estão ali, então eles estão representando Deus ali, então tá tudo beleza. Mas eles acabaram abandonando, né? Abandonando Terra-média a partir da Terceira Era, porque você não vê nada disso lá. Você tem os elfos, os homens, e eles se viraram lá para derrotar o Sauron, né? Só que não. Porque, além dos Valar terem mandado os Istari, né, que são os magos, para aqueles cinco que foram representando lá, só que como assim, como eles já tinham interferido muito na história dos elfos e homens no passado, eles disseram, não, vamos ficar um pouco mais afastados, vamos mandar esses cinco aqui, eles vão como se fossem homens, né, e eles não podem usar o poder total, mas eles vão lá e vão costurar as coisas para derrotar o Sauron. Então, além disso, você tem um príncipe a principal ajuda de todas, que é a providência divina. Se você for ver, toda vez, e aí entra até o Hobbit também, que tu perguntou no começo, toda vez que no Hobbit ou nos Seus Anéis fala que foi um acaso, né? Por um acaso, e são várias vezes, né? Por um acaso aconteceu isso e conseguiu. Esse não é o acaso, não é como o pagão viu o destino, né? Foi o destino que estava traçado. Não, ali é a providência divina. Então, sempre que você lê acaso, pode subentender que é a providência divina atuando. Então, sempre que os personagens atuavam de acordo com a vontade divina, com a providência, eles se davam bem. Sempre que eles iam contra, eles se davam mal, né? Se lascavam, quando a gente fala no coloquial, né? Então, você vê, por exemplo, quando eles estão lá no topo do vento, e aí os Nazgûl estão subindo, e aí o Frodo coloca o anel no dedo, ele não devia ter colocado o anel no dedo.
e ele coloca o anel, ele sucumbe ali naquele momento à tentação, ele leva uma estocada no ombro, né? Aquele ferimento ele levou para o resto da vida. Tanto é que mesmo depois do Sauron derrotado, todo ano, no aniversário daquela ferida, ele sentia aquela dor. Então, a grande lição é essa. Enquanto você está na graça, aí as coisas dão certo para você. Mesmo que tenha um sofrimento. Mas você vai saber, você vai ter a consciência que aquele sofrimento é temporário e que essa vida é passageira. Tudo que a gente está vivendo aqui é um teste, né? A gente está aqui para amar a Deus, para louvá-lo, para adorá-lo. E aí a gente conseguir, naquele momento final, a gente vai conseguir o prêmio maior, que é ir para o céu. O purgatório, eu também vou ficar muito feliz quando eu chegar no purgatório, se Deus quiser. Mas porque eu sei que de lá eu vou para cima, né? Então, assim, essa vida nós estamos aqui para isso. E assim, como eu falei antes, nós estamos aqui para imitar Cristo, né? Imitar Nossa Senhora, que foi a maior imitadora de Jesus, do próprio filho dela, mas imitar a Cristo. E assim, Cristo sofreu. Ele veio aqui, ele se sacrificou. Ele sentiu na pele a maior dor de todas. O sofrimento de antes, da época dele e de depois. Ele absorveu aquilo ali, aquele sofrimento, aquele pecado, aqueles pecados todos. Então, se ele, que é Deus, sofreu tudo isso, por que que eu vou chegar aqui e não vou sofrer? Se eu tenho que imitar, então alguma coisa eu vou ter que sofrer também. Mas depois eu vou ter alguma recompensa. Assim como ele sofreu, morreu, absorveu os pecados e absolveu a humanidade dos seus pecados, né? Aqueles que o aceitam, nós também temos que aceitar nosso sofrimento, porque isso aí vai me levar à cruz também. Cada um carrega sua cruz, né? Então nós temos que carregar nossa cruz. O Frodo carregou o anel, nós temos que carregar nosso dia a dia. Às vezes é uma família problemática, às vezes é um emprego que eu não gosto, às vezes é uma doença, né? Então, assim, tudo isso são cruzes que a gente tem que mostrar, e é realmente, né, nas horas da escuridão que a gente mostra a nossa fé. Porque a fé é você acreditar sem ver, né? Sem saber sem ter plena certeza daquilo, né? Tanto é que no céu não tem fé mais, porque a gente já está vendo, né? Está vivendo a plenitude, né? Da comunhão dos santos, plena. Aqui nós já temos a comunhão dos santos, mas no céu é que nós vamos ter noção de tudo isso aí. E lá não precisa de fé, porque lá eu já estou vendo, né? Já estou em comunhão com aqueles santos, com os anjos, com Deus, com Jesus, com tudo. Então, assim, nessa terra aqui, é isso que nós temos que cultivar e pedir a Deus. Fé, esperança e caridade. Todo dia a gente tem que pedir. Jesus, amém, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu te amo, mas aumenta meu amor por ti. Aumenta em minha fé, esperança e caridade. E tudo isso aí, você vai cada vez mais aumentando a graça divina em você. Quando cair, ó o Boromir, né? O Boromir se arrependeu, né? Ele tentou pegar o anel, depois ele se arrependeu, tentou reparar o dano dele, né? Lutou contra os orcs, se sacrificou, pediu perdão ali e se confessou com Aragorn, né? Aragorn ali Confissão. era o sacerdote ali, né? Então, assim, todos nós só podemos cair, mas a gente pode se levantar também, né? Enquanto a vida, né? Aquela frase, enquanto a vida é a esperança. Então, assim, não tem como. A gente veio aqui foi para isso mesmo. Abraçar o nosso sofrimento e mais, oferecer pelo sacrifício de Cristo. Muita gente, poxa, eu sofro tanto e não sei por que que eu sofro tanto. Pois ofereça o seu sofrimento, né? Por aquilo, porque, assim, o que Cristo sofreu lá atrás, tá certo? Foi há 2000 anos, mas hoje, 2024 anos depois, a gente pode oferecer. Porque Jesus, Deus, não se limita ao tempo e ao espaço. Ele está fora do tempo e do espaço. Então, ele está vendo isso aqui, tudo que está acontecendo, como se fosse um quadro só. Então, você pode oferecer seu sofrimento para as pessoas que já se foram, pelas pessoas que ainda estão aqui, para as pessoas que vão vir ainda, e por Jesus Cristo. Então, sofra e ofereça seu sofrimento. E isso tudo vai ganhar um significado muito maior. Com o tempo, é lógico que às vezes, até o processo de conversão, de tudo, às vezes não é de uma hora para outra. Tudo é um crescimento. Você tem que crescer na sua fé. Então, quanto mais você oferecer seu sofrimento, às vezes é besteira. Às vezes eu bato o dedão na mesa, no pé da mesa e dói. Meu Deus, eu ofereço essa dor pelo sacrifício de Jesus. Tudo. Veja o exemplo dos pastorinhos de Fátima, que eles amarravam o cinto bem apertado na barriga e ficavam com fome e andavam longas distâncias. Quer dizer, era um sofrimento simples ali. Uma coisinha besta, entre aspas. Mas tudo isso serviu para eles oferecerem pelo sacrifício de Cristo e conseguirem o reino dos céus. Então, assim, sigam esse exemplo. São os pequeninos, né? Olha aí, os pequeninos de Fátima lá, os pastorinhos. Por que que Nossa Senhora só aparece para os pequenos? Nossa Senhora nunca apareceu para um coach católico desse que diz que vai vender o curso dele e vai salvar as pessoas da miséria. Nossa Senhora só aparece para os pequenos. Então, sigam o exemplo dos pequenos, dos que sofrem, dos que oferecem o sofrimento, né?
Porque Jesus é aquele que a gente tem que imitar. Então, se ele sofreu por um bem maior, nós também temos que sofrer por esse bem maior. Olha só. É aquela frase do Frodo, né? Ah, não queria que isso tivesse acontecido no meu tempo. Não queria que nada disso, não Exatamente. queria que nada tivesse me dado. E aquela resposta do Gandalf, que quem não chora naquela cena não tem coração, porque aquilo lá, nossa. Mas assim, perfeito, Sérgio. Acho que com isso nós já podemos ir concluindo. Muito obrigada mesmo, Muito né? bem. Com certeza foi uma grande aula essa live aqui de hoje. Como é que ficou a imagem aí? Agora Tá mais ou tá menos? tudo certo. Lá Ah, pela metade faz um tempo já. Eu esqueci de avisar. E na conversa esqueci, mas melhorou a ainda bem. imagem, sim. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter participado, por ter dado essa aula aqui pra gente. Sinta-se à vontade para vir a qualquer hora. É muito bom, muito bem-vindo, Uhum. né? Nem eu disse, sim. O seu trabalho, tanto no Guardião Católico quanto anteriormente, os trabalhos que você fazia, podcasts e tudo mais, sempre foi muito importante para mim. Teve um tempo que eu ficava maratonando os vídeos para aprender, para até acompanhar, sabe? Toda aquela. Porque aqueles conteúdos do Tolkien, árvores genealógicas e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo. Fique à vontade para aparecer de novo. Pessoal, então se inscrevam no Guardião Católico. Já sigam o Eu, perfil do Sérgio também. eu que agradeço o convite aí da Sara, não conhecia o canal, ela me abordou recentemente, né? Ah, Sérgio, eu queria marcar uma live contigo e tal. E agora que eu vou conhecer o conteúdo, já dei dando uma olhadinha lá nos vídeos aí do Instagram dela e tal. E realmente eu acho que a gente pode marcar outras oportunidades aí de conversar. Até lá no YouTube também. Com Eu tô certeza. querendo começar a fazer algumas lives. O negócio é que meu bebê vai fazer 5 meses ainda, então sabe como é aquela loucura, né? De Com correria certeza. e tal, e tem que ter babá para poder fazer alguma coisa. Mas assim, eu quero me organizar para começar a fazer algumas lives lá no YouTube também, que é o mais forte para mim é no YouTube, né? Eu Sim. já venho há muito tempo no YouTube, mas o Instagram também é interessante. Às vezes, inclusive, essa live aqui, por exemplo, Sara, se tu permitir, depois eu quero gravar para jogar lá no YouTube também. Eu Pode gosto gravar, eu de. queria fazer isso Pois mesmo. se tu vier no teu canal e deixar que eu faça no meu também, Ok, perfeito. porque eu gosto de eternizar lá também, né? Que às vezes a pessoa não gosta de assistir no Instagram, gosta de ir no YouTube, então, para ter várias opções, né, de assistir. Então, assim, eu até agradeço a oportunidade, porque também eu acho que a gente precisa de mais pessoas, como eu falei no começo, falando sobre o catolicismo em Tolkien. Eu acho muito, muito importante isso. Então, quem se dispõe a isso, eu, na medida do possível, vou ajudar, né, seja participando ou divulgando, alguma coisa assim. E ainda bem que a gente conseguiu uma janela legal, porque eu tô de férias essa semana, e aí o período da tarde aqui tem babá, tá com meu bebezinho ali, então tá tranquilo. Minha Ai, esposa tá resolvendo coisas na rua, e a gente conseguiu. Sexta-feira eu vou participar de outra, com outra pessoa também, depois deve sair aí no futuro, né? Então, para fechar o ano com chave de ouro, gostei muito dessa participação aqui, foi um prazer ter te conhecido, e vamos conversando aí mais e fazendo essa parceria aí render bons frutos. o prazer foi meu, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam. E essa live vai ficar já salva aqui no perfil. Eu vou aproveitar também e fazer alguns cortes para postar por aqui no Instagram, que eu acho muito Legal. importante. Essa parte do catolicismo é uma parte que pouca gente fala, que muita gente se sente incomodada em falar, porque acaba sendo mais polêmico, né? Uhum. Mas que tem que ser falada porque Tolkien queria que fosse, né? Tolkien queria que estivesse lá. Totalmente. Não tem como você separar o catolicismo da obra do Tolkien. Não, não tem como. Quem fizer isso está deturpado, está desviado, tem alguma má intenção aí. Não, não tem como.